Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma A Conexão Cast. Hoje eu tenho o prazer, eu tenho a honra de receber a Érica, uma das donas do Café Duas Irmãs. A Érica vai compartilhar hoje aqui como que tem sido a conexão dela do Café Duas Irmãs com os clientes e com os futuros clientes através do posicionamento no Instagram e no Facebook. Érica, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço em nome do Café Duas Irmãs pelo teu convite. Legal, muito bom. Todas as vezes eu falo para os nossos convidados, fiquem à vontade. No seu caso aqui, fique à vontade para poder compartilhar o que estiver no seu coração. Coloquei algumas perguntas aqui básicas para a gente ter só um norte, mas sempre flui outras conversas, né? Outras perguntas, e você vai poder compartilhar o que vier no seu coração. Certo. Beleza? Beleza. Érica, compartilha com o pessoal quem é o Café Duas Irmãs, como que começou, quem é a Érica, como que é essa estrutura toda, compartilha de onde que veio, qual é a cidade, compartilha com a gente. Bom, vamos lá. É uma história meio longa, né? Na verdade, eu sou a Érica, nascida em Lambari, em Minas Gerais, irmã da Cláudia. E nós crescemos no meio de um cafezal. E com o falecimento do meu pai, a gente assumiu o cafezal, né? E a minha irmã, até muito mais do que eu, porque eu resolvi estudar, fazer faculdade e trabalhar fora. Né? Eu sou nutricionista, trabalhei 14 anos na área e ela continuou trabalhando por mim, por ela, e perpetuando isso. E aí, com o nascimento do meu filho, eu fiquei com dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, porque minha prioridade era a maternidade, era criar o Pedro com a presença, né, da mãe. Dar atenção para ele, né? Dar atenção para ele. E aí, um dia, o meu marido Marcos falou, Érica, eu tenho amigos que moram fora do Brasil, vamos exportar o café. Aí eu falei, Marcos, isso é muito grande, a gente é muito inexperiente, é uma coisa muito complexa pra gente, porque a gente não faz e comercializa aqui mesmo, em Santos, né? Aqui dentro do Brasil, faz nossa marca. Ah, é uma boa ideia, tudo. Aí ele começou a correr atrás de tudo, ver inclusive o nome, ele que teve a ideia, né? Ele super animado, né? E aí, até em um certo momento, eu falei, não vai dar certo, eu não quero, é muita coisa, eu não vou dar conta, porque eu ainda tinha o desejo no meu coração de voltar para a minha área. Certo. Né? Eu nunca achei que com a vinda do Pedro eu ia abandonar a nutrição, né? Tanto que quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu trabalhei numa casa de apoio pela ONG Vidas Recicladas, né? Legal. E aí depois veio pandemia, tudo. E aí eu falei, não tem como conciliar casa, Pedro, o meu trabalho, mais o café, né? Porque eu achava que eu ia voltar pro mercado de trabalho, enfim. E aí, depois a gente estava até em Lambari esse dia, aí ele voltou, conversou comigo, eu falei, então tá, vamos começar, né? E depois aí foi caminhando, e as coisas foram acontecendo muito rápidas. E hoje surgiu o Café Duas Irmãs, né? Que é comercializado hoje em pacote de 250 gramas, tudo para direto ao público, né? Não mais em cooperativas, esse propósito que era antes. Muito bom, hein? Muito bom, bacana. Agora, surgiu há quantos anos atrás o Café Duas Irmãs? Por mais que o Café Duas Irmãs, o nome foi há pouco tempo, a história começou há muito tempo, mas 10 anos, 15 anos? Na verdade, meu pai morreu em 1998, né? Certo. Já fazem mais de 20 anos. E a minha irmã tinha, na época, 17 anos, eu tinha 13, né? Então, a nossa mãe também nos ajudou, né? Tudo, por um período. E aí, depois, o meu avô viu que a gente, 3 mulheres, não estava dando conta, né? E aí, ele reassumiu, né? O café por um período. E depois, no ano de não vou falar o certo, porque eu acho que eu não vou lembrar. Depois de um período, ele retornou pra gente o cafezal, né? E aí a minha irmã foi com a ajuda do marido dela, né? O meu cunhado sempre muito presente na vida da minha irmã. Então, e assim, eu que sempre falo, enquanto eu tava fora estudando, né? Me formando, minha irmã tava lá rodando café no terreiro, né? Fazendo por mim e por ela. Legal. Então, assim, eu acho que graças muito de ter chego até hoje, que existir esse cafezal, existir toda essa questão, eu acho que o mérito é todo dela.
né? Porque sem elas, não, acho que nem o cafezal teria vivo. Né? Depois que a gente vai chegando uma maturidade, que eu voltei a ajudar, tudo, fiquei mais presente. Porque hoje eu vejo que foi uma forma um pouco de eu fugir daquele sofrimento, né? Então, eu quis ir embora, estudar. E como eu sempre disse, para nunca mais voltar, né? Só que a gente vai aprendendo com a vida que as coisas não são do nosso jeito, é da vontade de Deus, né? Sim. E assim tá sendo. Então, você que está nos ouvindo agora, quando você experimentar o Café Duas Irmãs, você vai falar assim, glória a Deus que essa moça voltou. Porque literalmente, não é propaganda, é real. É um dos melhores cafés que eu já tomei na vida. E, obviamente, quando a gente conhece a história, né, quando a gente sabe que tem uma família por trás disso tudo, tipo, tem ainda mais valor. Né? Então, o café é bom, a história, assim, é transformadora. Né? A Érica vai contando aos poucos aqui. Mas o Café Duas Irmãs, glória a Deus pela vida do Marcão também, né? Que falou, vamos, queria ir pro mundo, mas tudo bem, né? Vamos começar pequeno, né? Estruturando para depois pro mundo. Mas hoje eu já sei que já tem Café Duas Irmãs aí em outros continentes, não é? Sim. E assim, e foi bem Marcos mesmo, porque assim, eu e a minha irmã, nós somos muito pequenas em relação, né, a grandes produtores, e a gente é, vamos dizer assim, bem amadores, né? Porque a gente vem de uma família de tradição de cafés, assim, tradicionais, né? Aquela questão de cooperativa. Meu avô com meu pai nunca foi questão de seleção, tudo. Então, onde o Marcos também correu atrás da minha família e conseguiu, né, com que apoio deles para que a gente chegasse, né, a conseguir o café especial, tudo. Então, o Marcos realmente encabeçou. Legal. Todo esse início. Né? Vocês são dois, que na verdade... É um. Sim. Juntando com a sua irmã, são 3 que são 1. Juntando Sim. com a sua mãe, são 4 que são 1. Sim. Ou seja, é uma família, literalmente, Sim. que está por trás do Café Duas Irmãs, né? Sim. Você está numa frente, a sua irmã está em outra, o Marco está em outra, a sua mãe... Enfim, tem um conjunto, Sim. literalmente, de pessoas envolvidas para poder o café, o melhor café do Brasil, o melhor café do mundo, chegar até as nossas mesas. Agora, me conta uma coisa, Érica. Eu lembro de alguns momentos, a gente teve 2 reuniões, né? Antes da gente começar a trabalhar com você. E você foi lá com o Marcos, e depois você foi de novo... Acho que foi sem ele a segunda vez, né? Foi, a segunda vez. Foi sem ele, mas eu lembro da primeira. Me conta, como que você enxergava as redes sociais antes de nos contratar? Qual que era a sua visão em relação ao negócio? Então, começou assim, a gente entendia que precisava ter um Instagram, né? Mas aquela, na nossa cabeça, era como se fosse um Instagram apenas uma vitrine, né? Como se fosse entrar, um exemplo, num Canva da vida, fazer uma arte e postar, né? E a gente quase caiu nisso, né? Confesso que a gente quase caiu. Tanto que, antes de tudo, eu assisti o podcast do Açaí da Barra, na igreja. É verdade, da Angelita. Isso, não tinha nem começado as coisas a processar. E ela comentou de você. E aí eu entrei em contato com você. Marquei uma reunião. Marquei uma reunião com você. E aí, por algum motivo, eu precisei desmarcar. Verdade. Eu desmarquei essa reunião. E nesse meio tempo, o Marcos conheceu, através de um amigo dele, teve uma pessoa que falou, não, pode deixar que eu vou fazer para vocês, né? A arte, vou cuidar disso, né? Ele, um bom profissional, tudo, Sim. mas é um outro propósito. Sim. Né? Era um outro propósito. E nisso... A gente também estava com uma outra pessoa com esse mesmo propósito com ela. E aí eu, né, falei assim, não, eu vou voltar a falar com o Sandro. E vou marcar uma reunião com ele. E aí, onde a gente conversou com essa outra empresa de marketing e depois foi conversar com você. Tanto que aí meu marido chegou e falou assim, olha, vamos só conversar. Não vamos fechar nada, antes né? De subir no escritório, antes de subir, né? E assim, aí quando ele entrou já no seu escritório, ele já saiu apaixonado. Nossa, ainda bem que a gente veio aqui, era isso. Nossa, a gente ia bater a cabeça, né? A gente não tinha por quê? Porque a gente não tava com aquela ideia sem experiência, total. Marcos Marítimo, eu trabalhava em nutrição, assim, não tinha nada a ver com marketing. E a gente estava com uma ideia totalmente errada. E quando você mostrou uma estratégia, aquele plano bem fundado, né? Tanto que a gente já estava empacotando um pouco de café para vender, a gente, retrocedeu. Não, 1 mês para fazer pré-lançamento, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente acreditou mesmo, né? A gente sentiu confiança e, logicamente, que não foi à toa, né? Foi os planos de Deus, né? Tudo. E o mais engraçado, que assim, como eu falei, essa primeira pessoa que fez algumas coisas pra gente, assim, um ótimo profissional. Sim. Maravilhoso profissional. Mas a gente não se entendia.
eu falava A, ele entendia B. Ele falava A, eu entendia B. A gente não se entendeu. Não deu. Foi assim, eu brinco assim, que foi uma breve confusão de Deus. Que não chegou a ser uma confusão, mas... Porque, assim, a gente poderia ter caído numa cilada, né? Não era o plano de Deus. Então, Deus confundiu as línguas, né? Usou mais uma vez a parte da confusão das línguas para que a gente pudesse chegar até você e hoje realmente ter uma estratégia. É mais fácil? Não, talvez para mim teria sido mais fácil daquela outra forma. Posta, vai, mas teria o resultado? Não. Esse é o ponto, né? Porque a sua estratégia dá resultado, mas é aquilo que dói, vamos dizer assim, né? Érica tem que virar vídeo, tem que aparecer, Érica, né? A imagem de vocês, tudo. Então, é o que nos tirou da comodidade, mas é o que está trazendo resultado. E a gente está aprendendo, né? Então, hoje o que é difícil, futuramente não vai ser... Vai ser outras coisas que vão se tornar, mas a gente vai superar essa primeira parte, né? Sim, cara, porque assim, existem várias estratégias, existem vários profissionais bons, só que algumas estratégias não coincidem com o que a gente quer. Sim. Então, às vezes, a gente tenta um profissional que não falou a mesma língua. Não é que o profissional não é bom, é que não falou a mesma língua. E você falando sobre essa questão, eu lembro que você entrou em contato comigo e você falou, vou marcar um café e tal. E eu falei, beleza. Aí depois, você sumiu. Aí, depois de 30 dias... Aí você falou, vou falar com meu marido ou alguma coisa assim. Aí depois de 30 dias, eu lembro como hoje, você me chamou e eu tava para viajar para atender um cliente em Minas. E aí você falou, eu preciso falar com você e tal. Aí eu falei, só tenho para daqui 15 dias. Foi verdade. Porque a minha agenda tava lotada. Sim. Aí você falou, não, mas eu preciso antes, se você puder fazer um esforço e tal. Aí eu peguei e te encaixei na véspera de viajar. Foi. E aí, vocês foram lá. Ela falou do Marcos aqui, né? Que eles, não vamos fechar nada. Ele combinou com ela antes de subir no escritório, vamos ouvir e não vamos fechar nada. Mano, agora o Marcos tem quase 2 metros, lutador de jiu-jitsu, chegou assim, fechado. Nunca tinha me visto, eu também nunca tinha o visto. E aí a gente começou a conversar aqui e tal, mostrando. E eu falei, é o seguinte, do jeito que vocês querem fazer, tende a dar errado. Sim. Porque, por mais que seja o melhor café do Brasil, as pessoas não conhecem quem é o Café Duas Irmãs. Entende? Tipo, não tem. Então, precisa fazer todo um trabalho de estruturação para poder aí, né? Que é o famoso pré-marketing, para depois fazer o lançamento. E aí, ele ia embarcar e precisava ser para ontem. Eu falei, vocês têm 2 opções. Se quiser fazer agora, eu já tô falando que tende a não dar certo. Sim. E vocês, tipo, né? Continuam, refaz. Ou retrocede um pouco, espera um pouco mais, trabalha toda uma estrutura, gera toda uma antecipação, gera um desejo nas pessoas, entendeu? Começa a distribuir o café mesmo, vende algumas peças específicas para criar o desejo nas pessoas. Depois a gente faz um lançamento oficial em um local físico, convidando algumas pessoas para registrar aquele momento e a partir dali vocês literalmente começam a fazer o que tem que ser feito, o anúncio pago, que é o tráfego pago, todo o processo. Então, foi isso que eu falei. Só que isso, né, ao ver de vocês, para que vocês já chegaram ali já com data para lançar. Sim. Aí chega aí eu falando, não, cara, adia no mínimo um mês. Foi justamente isso. Então, é o princípio da obediência mesmo, né? Se a gente confia, a gente tem que seguir aquilo que foi determinado, né? Porque a gente tem que assumir que a gente não entendia. Era um campo muito... né? Novo e desconhecido para mim, para ele. Você pode ver, olhar a rede social dele particular e a minha também, você vai ver, são 2 pessoas totalmente que não tem nada a ver com a internet, não são pessoas que têm o cotidiano, né? Que costuma postar o cotidiano, né? Então, eram pessoas totalmente desligadas em relação a isso. Então, foi realmente... E tá sendo, né? A gente tá caminhando. Tá sendo um passo a passo, né? Um passo a passo. Legal. Eu não posso chegar e falar, nossa, tô super bem, igual eu brinquei, peguei o celular, já vou sair gravando. Não. Mas todo dia é uma luta, como tudo é na vida, né? Sim, mas depois, como você falou, depois que a gente rompe, aí vem outras barreiras. Vem outras barreiras, né? Aí a gente rompe mais uma e vem outra. E esse é o crescimento, né? Exatamente. Cara, mas isso é muito bom, Érica, que... ter humildade para assumir que algo novo nos desafia. Falar, cara, eu não tenho habilidade aqui, mas eu vou avançar apesar do medo, apesar da dificuldade, literalmente nos traz um resultado e com humildade. Sim. Porque você, tipo, mediante toda a sua dificuldade, Sandra, mas eu tenho que gravar, eu fico nervosa. Quando você gravou o primeiro vídeo, Sandra, eu gravei aqui, fiquei 4 horas para poder gravar. E foi isso mesmo, 4 horas. Pra gravar 3 minutos, eu não esqueço do primeiro.
Mas olha só, 4 horas para poder gravar 3 minutos, mas você fez. Sim. Então, Érica, parabéns. Então, como você falou, a sua irmã fez uma parte lá, né? Que se não fosse ela, você não estaria aqui. E a mesma coisa, se não fosse você, o Café Duas Irmãs não estaria assim. Sim. Então, aquela questão, cada um faz a sua parte Sim. e em conjunto nós crescemos. Sim. Né? Sem competição, sem Claro. comparação, mas em unidade. Com É certeza. assim que funciona. Agora, Érica, me fala. Hoje você experimenta, né, junto com o Juca. Juca é o Marcos, tá? Tá vendo? O cara queria quase, me bater no primeiro dia. Hoje a gente já tem um pouco mais de proximidade. Agora que você experimentou o trabalho da conexão, né, digital com o Sandro e da Amanda, e imagina se vocês tivessem começado daquela forma. Como que vocês estariam se vocês tivessem começado da forma que vocês queriam? Como que você Provavelmente acha? desmotivados, né? Provavelmente desmotivados e talvez não estaria dando certo como está dando hoje. É o que eu vou dizer assim, é o que eu com o Marcos conversa bastante. Hoje estamos vendendo muito, não porque a gente está começando, mas o que não deixa a gente desanimar? Assim, o Marcos fala, nossa, a gente fala com o Sandro, né? Dá um gás na gente, né? Parece que a gente já vai ser grandes empresários no café, né? Ele dá um estímulo, né? Bom falar com ele, né? Eu falei, Porque assim, a gente, por mais que esteja tudo no começo, né? A gente, além de todo o seu trabalho, né? Da Amanda, de toda a sua equipe, a gente também tem aquela estrutura emocional, né? Aquela... De começo, né? De começo, né? E porque assim, a gente tem a confiança que, com certeza você vai um dia falar, não tá dando certo, acho que a gente tem que mudar a rota, né? Acho que aqui não tá dando certo. E então, esse feedback, troca assim, você passando as informações, a gente passando o retorno, como é que tá funcionando. E eu acho que por essa questão da confiança tende a dar certo e também não nos deixar apavorar um pouco, né? Nossa, porque a gente precisa vender, né? Será que tá dando o caminho certo, né? Exato. E além da confiança em Deus mesmo, né, Sandro? De achar que você tá fazendo as coisas conforme a vontade dele, né? Eu tenho a certeza disso, porque nesse período que eu tava em casa, né, sem trabalhar, cuidando do meu filho, de casa... Se eu falar pra você que eu tava ansiosa, infeliz, eu não tava. Porque eu orava muito a Deus, falava, Deus, o que você quer de mim? E ele falava, nada. Fica do jeito que você tá. É isso que eu quero de você. No momento é isso, né? No momento era isso. Porque o Marcos, ele trabalha de 28 por 28. Só que no ano passado, ele ficou 9 meses fora de casa. Ele ficou no quartel, no Rio, fazendo curso. Ele vinha, às vezes, um final de semana, 2 no mês. Então, assim, de 9 meses, eu vi, né... Quantas vezes ele veio para casa, né? Dar uma força, tá com a gente, tá com a família. Então, assim, eu tive que realmente assumir essa responsabilidade, né? Por não ter família aqui em Santos, nada. Então, hoje eu entendi que Deus queria aquilo, que eu fosse ali a estrutura do Pedro, da família, né? E aí, depois, Deus falou sempre comigo muito em sonho. Muito, muito. E eu falava, Deus, né? Fazia jejum, Deus, minha área profissional, né? O Pedro já tá crescendo, acho que eu já posso sair um pouco, né? E Deus me deu um sonho muito claro com a pastora Sheila. E a gente, numa reunião, num evento de nutricionistas. Como eu trabalhei lá encerrou o contrato lá, eu falava, certo, vai aparecer... Aí abriu a Farm. Sei. Falei, será que eles vão me chamar pra Farm? Eu cheguei a mandar até mensagem pra Priscila, Érica, lá é só voluntariário, tudo. Amém. E aí eu fiquei pensando, né? Sonhando alguma coisa de trabalhar nessa parte, de voltar na área. E aí, nesse sonho, era um evento que precisava de nutricionistas. E tinha nutricionista pra lá. E eu sentada numa mesa de reunião com a pastora Sheila. E ela me chamou pra ajudar ela a escolher a cortina, porque ela estava grávida de uma menina. E ela falou assim, eu tô com a paleta de cores da cortina do quarto da minha filha. Eu quero que você me ajude a escolher a cor da cortina. Tava ela, a Priscila. E aí eu sentei. E no meu sonho, eu me entristeci. Vendo as nutricionistas no evento da igreja. Trabalhando. E por que eu não tava ali? E aí a pastora Sheila falou assim, Deus te mandou falar que você tem coisas maiores para você. Que demais, né? Hein? E aí eu entendi, naquele sonho, que aquilo era... que Deus tinha fechado... Não é fechado uma porta, que algo ia acontecer, né? Mas que eu tinha que esperar o momento certo. E isso demorou bons meses pra frente, né? Mas aí eu descansei. Naquilo eu descansei, que eu falei, bom, eu não vou ficar correndo, né? Às vezes caindo até em cilada, pegando empregos que
que não são, né, que não é da vontade de Deus, que não vai ser bom para mim nem para minha família. E aí eu descansei e aconteceu, né, o que aconteceu. O café Duas Irmãs. Que demais, né? Então hoje eu fico em paz que realmente em tudo que possa acontecer, mas Deus tá assegurando, se é da vontade dele, vai dar tudo certo. Sim, porque os planos de Deus, eles são sempre maiores e melhores. E se nós tivermos humildade, paciência e acreditar. Porque quando Deus fala é o momento de descansar, é o momento de descansar. Descansar não é ficar deitado no sofá, esperando o tempo passar. Não, não é isso. É não se afobar em colocar, né? Tipo, entrar em portas que não é para nós entrarmos. E a gente querer que a gente tá passando um ano de Shemitah. Exatamente. Né? Exatamente. Eu aprendi a descansar. Realmente eu descansei, crendo, né? Nesse sonho que ele tinha me dado. E no poder dele, e aqui no ano de Shemitah, nossa empresa está iniciando, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E glória a Deus porque você tinha a possibilidade de não entrar em contato comigo novamente. Sim. Então, tipo assim, e glória a Deus por você ter falado, porque eu falei pra você, ó, só consigo te atender daqui 15 dias. Sim. Aí você falou assim, cara, mas será que se tiver uma vaguinha, não, né? E sabe o que você ainda me falou? Falou assim, eu só vou te atender porque tu é uma irmã. Porque eu já vi que já tinha começado errado o seu trabalho. Exatamente. Não Eu falei. Você falou pra mim, não foi? Falei. Não tem como eu acho que você sentiu assim, eu vou pôr a mão numa coisa que já começou errado, né? Uhum. Eu lembro como hoje, eu gravei pra você, eu tava indo pro elevador e eu gravei o áudio. E porque assim, tudo que começa certo na transparência, continua certo. Então, eu não vou camuflar. Eu falei, cara, você começou errado. Foi. Mas vamos lá, eu vou te ouvir. Amém. Não te cobrei nada, no sentido de... Literalmente. Por quê? Porque eu entendo que se eu trato o próximo como eu gostaria de ser tratado, entende que eu vou ser sempre muito bem tratado, Sim. entende? Então, eu falei pra Amanda, eu falei, amor, ela me chamou há 30 dias atrás. Só que ela não veio. Por algum motivo, e tá tudo certo. Só que do jeito que ela tá começando errado. Só que mesmo assim, eu falei, ó, por você ser da igreja, eu falei, se você ser da igreja, eu vou abrir. Não é nem a exceção, porque eu não tinha agenda. Aí eu encaixei ali à tarde, antes do meu voo. Voo não, a gente ia de carro. Você vai Belo Horizonte, não é? Isso, não, lá pra, Ipatinga. Ipatinga. Isso, na verdade, o nosso voo era no dia seguinte. E aí, encaixei você. Foi. E aí, eu falei, ó, infelizmente, vocês estão começando errado. E se vocês querem fazer algo que venha dar certo, vocês precisam mudar o cenário. Sim. Por quê? Porque eu tenho que ter transparência. Sim. Porque depois você vai olhar e falar assim, nossa, cara, eu preciso de resultado. Porque o Café das Irmãs é o melhor. Mas se eu não vendo, eu não tenho como manter o Café das Irmãs. Sim, com certeza. Aí onde eu orientei você a fazer todo o processo. Foi. E aí você teve mais uma vez de recuar e descansar em Deus e esperar o Marcos. E porque ele foi na quinta, né? Lembra que ele foi na quinta, naquela semana, pra Lambari, né? E em seguida ele embarcou. Aí ele falou, mas eu tenho que ir. E só depois que vai lançar? Eu falei assim, cara, E foi bom que esse período que a gente também aparou alguns erros, né? Sim. Porque o Café Duas Irmãs de hoje tá mais aprimorado que há 15 dias atrás, porque a gente já consertou algum erro. Então, né? Então, assim, esse 30 dias a gente aparou bastante brecha, bastante erro que poderia ter chegado em algum cliente, uma coisa assim, né? Então, assim, deu um tempo de estar estruturando melhor. Sim, e aqui vamos até citar o Seu Cerealista. Sim. Porque, querendo ou não, eles literalmente abriram, né, o espaço deles para vocês. E até isso Deus escolheu para que fosse lá. Olha, né? Foi. Conta um pouco, Érica. Foi a mão de Deus mesmo, porque a gente ia fazer em outro lugar. Eu cheguei a fazer reunião nesse outro local, mas eu saí com meu coração, mandei mensagem, olha, tem salvo no meu celular. Marcos, não tô sentindo paz no meu coração nesse local. Não vai ser legal. Vamos entrar em contato com o seu outro amigo, fala com o seu cerealista, né? Que aí depois ele me passou para falar com a Luana, né? Que foi uma querida, abriu as portas, super, assim, simpática, organizou as coisas. O Marcos, o marido dela, né? Ficou lá com a gente o tempo todo. Então, assim, foi até isso mesmo. E aí, Deus é tão maravilhoso que não foi a gente que não quis fazer no local que eu não tinha sentido paz. Eles mesmos falaram assim, acho que não, melhor não, porque vai tumultuar um pouco. Glória a Deus pelo não, né? Glória a Deus pelo não, isso é demais. Né? E aí, a cerealista abraçou a gente e garanto que assim, acho que a gente... Tanto que hoje o Café das Irmãs está lá também, Legal. né? Um lugar exclusivo de venda, né? Lá, porque a gente tem certeza que a gente vai fazer muitas parcerias, porque eles têm o mesmo propósito que nós, né? É a qualidade, é o atendimento individualizado, é aquela
aquela coisa da saúde, pensar no melhor, né? Na higiene. Então, a gente E tem os melhores produtos os disponíveis. melhores. Então, a gente tá lá, tenho certeza que tá sendo bem representado. Muito bom, cara. E aí eu falei pra você, Érica, as pessoas compram o que elas enxergam. Então a gente precisa fazer uma cobertura, esse dia precisa ser, pode ter 30 pessoas, 10 pessoas, a questão não é o volume, mas sim mostrar a estrutura, mostrar o café sendo feito, todo o processo. A gente precisa ter uma data, startar o lançamento a partir daí. Né? Aí eu passei pra você o telefone do Caio, onde você fechou com o Caio foi lá, fez toda a cobertura. Então assim... Não tem como uma pessoa fazer um lançamento de uma marca sem fazer essa estruturação e fazer o pré-marketing. E aí, onde eu falei para você, cara, posta antes e deixa as pessoas sentirem um desejo de comprar e falar... Ainda não está sendo vendido, ainda não está sendo vendido, ainda não está sendo vendido. E aí, vocês seguiram passo a passo certinho, cara. Sim. Então, glória a Deus pela vida de vocês, porque mesmo com o desejo de querer lançar, de querer fazer, vocês ouviram e recuaram. Sim. Vocês poderiam falar, não, né? O Marcos falou, não, cara, não vamos ouvir. Vamos fazer do nosso jeito e tal, e tá tudo certo. Entende? Eu não posso afirmar que vocês não estariam como vocês estão agora. Não. Porque foi no sábado, aí passou no domingo. No domingo, o Marcos me mandou uma mensagem já. Primeiro cliente no WhatsApp, pelo tráfego. Eu lembro que ele mandou um print, tá até salvo lá. E aí começou. Por quê? Porque quem conhece, compra. Mas o desafio maior é vender para quem não conhece. Sim. Aí onde mora a questão de estruturar para poder convencer sobre o produto. E eu fico muito feliz, assim, eu sou daquela, tipo, não é a quantidade. É quando chega um cliente pelo tráfego, né, que não conhece, viu ali, compra, a gente entrega, vamos passar 20 dias, a pessoa chama de novo, a gente fica numa felicidade, né, porque gostou, né, você vê que é um café bom, então assim, gostou, pediu de novo, aí passou mais um tempinho e chamou de novo, e aí a gente já pega até intimidade com a pessoa, conversa, troca assunto, né, e a pessoa quer presentear, compra de novo, e é muito gostoso essa questão de ter clientes de qualidade, né, que não é só a quantidade, eu não quero só entregar e depois nunca mais voltar, né? A gente quer fazer um trabalho para que compre, né? Goste e recompre, né? É esse o nosso propósito, né? Atender com uma maior excelência e a gente está sempre passando as características do café e pergunta, né? Se a pessoa saiu já de um tradicional, qual ela deve ir, se ela já toma um café especial. Nossa, teve uma cliente que me mandou mensagem e falou, olha, Érica, que eu falei assim, sempre que eu entrego, eu falo, depois me dá um feedback, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, né? Porque se a pessoa me fala também, olha, Érica, eu não gostei, graças a Deus nunca aconteceu, mas tudo bem, mas vamos ver, como é que você fez o café? Como é que você preparou o café? Né? Por que você não gostou, né? Porque às vezes pode ser alguma, né? Realmente pode ser o gosto do paladar, porque café é como se uma bebida que é como se fosse vinho. Tem uns que gostam de um, gostam do outro. O café tem uns que gostam mais, né, frutado, outros mais achocolatado, vamos dizer assim. Então, o paladar. Mas pode ser que às vezes seja algum erro na falha do processo, do preparo, tudo. Então, a gente conversa. Aí teve uma cliente que falou, olha, Érica, tô te dando feedback que é excelente. E ela já tomava cafés especiais. Foi o único café. Até hoje, eu só tomo especial porque eu não precisei colocar açúcar. O único. Falei, olha, realmente... Então, ela gostou, né? Literalmente. Se ela já tomava especial e precisava pôr açúcar, o nosso ela não precisou, ela realmente gostou, né? Que demais. Ou seja, assim, a pessoa não conhece você. Olha só, essas pessoas não conhecem vocês. Elas compraram e depois de alguns dias elas passaram a recomprar. Sim. Entenda. E aí eu vou dar um feedback pra vocês. Não é porque é a Érica, não é porque... Não. É porque o produto é bom. É bom. Porque as pessoas não têm obrigação. A gente estava até falando antes de começar o podcast, tem uma pessoa que comprou já, acho que é a 5ª vez que recompra, né? De vocês, até para dar de presente. Sim. Então, isso que é o mais gostoso de tudo, é saber que uma empresa tem um produto bom que gera, tipo, felicidade. Porque quem ama café sabe, cara, o quão bom é saborear um bom café. Então, tem todo um conjunto. Então, as redes sociais, ela é primordial para que isso aconteça. Porque até então, o Café Duas Irmãs, ele está sendo conhecido ainda. Sim. Então, a gente, nesse processo de construção, a gente precisa que as pessoas entendam que uma das duas irmãs é a Érica. A Érica precisa aparecer. O Sandro, quando utiliza, faz o café, ele faz no Stories, ele marca o café e valida. O João, quando marca, valida. E assim a gente vai crescendo dia a dia. E aí eu te falo, Érica,
as pessoas que me conhecem, que foram até você para comprar café, que eu sei que foram algumas, Sim. não é porque eu indiquei e falei, vai lá. É porque elas Sim. viram e perguntaram. Eu falei, cara, é um dos melhores que eu já tomei. Uhum. E não é tipo, porque vocês são nossos clientes. Não Sim. tem nada a ver. Claro, eu acredito. Entende? Porque o café é bom. É tanto que eu vou te falar, tá? Vou falar aqui já ao vivo. É ao vivo não, né? Que não é ao vivo, né? É gravado. Mas a gente faz mais café do que eu posto nos stories. É que se eu postasse sempre, o pessoal fala, mano, não é possível que esse cara toma tanto café e o tempo inteiro marcando, ele tá ganhando algo pra poder falar. E não é. Então, tipo, eu marco no máximo de manhã e à noite. Sim. Mas à tarde eu faço 1, 2 vezes também. Entende? Então, é isso. E não é um café pesado, a gente não toma café com açúcar. Então, Sim. é café que é saboroso. Sim. Beleza? Agora, Érica, me conta. Qual foi o ponto mais especial que você teve a colocar aqui para o pessoal sobre o posicionamento nas redes sociais? Que quando você teve aquele primeiro impacto, você falou assim, nossa, isso daqui eu nem imaginava e aconteceu. Sei lá, um cliente dando depoimento, o processo de entrega para alguém que você nunca não conhecia, que acabou pedindo. Qual foi? Depois que vocês começaram, você começou a aparecer no Instagram. É mais essa questão de como... como você parece próxima das pessoas sem nem conhecer, né? Como elas já parece que já te conhece quando ela entra num tráfego ou no seu Instagram, vê um vídeo ou vê uma história, quando ela te chama, parece que ela já te conhece, né? E quando a gente chega na rua, né? As pessoas falam assim, você não é a Érica? Tu não é a Érica do café? Porque eles falam, você não é a Érica do café? Sou. Ah, eu te sigo lá no Instagram, né? Então, assim, você vê como que realmente vai até nas casas das pessoas que a gente nunca nem imaginou ter contato, né? Então, assim, é uma coisa bem grandiosa mesmo. São pessoas que chamam, assim, todas as localidades, né? De Santos, de outras, às vezes, algumas regiões também. E assim, é uma coisa surpreendente, como que é estrondoso mesmo. Legal, por quê? Você não sabe porque é nossa parte, Sim. mas lá nós criamos uma estrutura de validação e de reconhecimento para que as pessoas sejam perseguidas, tá? Num bom sentido, através do tráfego, para elas te verem tanto que elas são convencidas de que elas precisam provar do café. E se elas provam, elas aprovam, gera uma recorrência, Sim. porque elas vão comprar e recomprar. E o que eu tenho percebido agora, nesses últimos tempos, que é aquele trabalho que você falou do algoritmo, já está começando as pessoas que chamam já ser pessoas entendedoras. E querendo comprar um café finalmente, né? São pessoas que já... São pessoas que... Curiosidade. São pessoas que realmente já tomam café, já gostam de um bom café, já têm o hábito Então, eles já... Você vê pelo tipo de conversas, perguntas mais técnicas, né? Você vê que já tá começando aquele trabalho mais filtrado. Exatamente. Né? Que é o que eu te falei. Eu falei, Érica, a gente vai entrar num campo que nós não temos, assim, nenhuma estrutura anterior para poder comparar. Então, a gente vai ganhar dia a dia espaço. Sim. Vai chegar os curiosos, Sim. vai ter pessoas achando que é o mesmo preço de um, não vou falar a marca aqui, de um Sim. café de R$ 9,90 ou de R$ 8,00 e tipo, esse tipo de público não é o seu público. Então, Sim. no começo faz parte. E depois, com o envolvimento, a gente vai criando um público semelhante àqueles que se envolveram, enfim, tô falando algo mais técnico Sim. aqui, e por consequência, você vai ter mais assertividade na hora que as pessoas entrarem em contato. Sim, e os dois públicos, né? Tem pessoas que realmente chegam pra gente, perguntam o valor, e aí fala, olha, no atual momento eu não tenho condições de comprar seu café, mas a gente... né, continua explicando, conversando, não para convencê-lo a comprar naquele momento, né? Mas para mostrar que por que o valor daquele café. Sim. E que, né, quando ele tiver, nós vamos estar à disposição para ele, né? E também já tem a pessoa que já vem com aquela coisa mais técnica. Tanto que foi que eu precisei, assim, eu senti a necessidade de fazer até o curso de barista. Eu vi lá. Né? Para estar respondendo com mais propriedade de perguntas de certos consumidores, né? Então, assim... E agora a gente vai fazer o curso na primeira semana de outubro de classificação e degustação, né? Então, a gente está tentando também aprimorar para poder estar dando, né, mais assertivo, né? E passar mais essa experiência pro pessoal. Parabéns, cara. Porque, assim, isso que você está fazendo nada mais é do que investir na sua empresa. Sim. Porque quanto mais você entende, mais a sua empresa cresce. Sim. Porque
existem várias pessoas que são bem técnicas. Não é o meu caso. Eu amo café, a gente tem várias maneiras de fazer café em casa, no escritório, mas eu não sou mega, sabe, entendedor. Mas tem gente que sim, que entende todo o processo de torra, de grão, E não é só isso, é para entender também o nosso café, o nosso produto. Certo. Né? Eu preciso entender a parte técnica do meu produto, né? Porque pode ser que eu faça o café na minha casa daquele jeito e eu acertei a receita da forma que eu gostei. Mas às vezes não pode ser que aquela outra pessoa gostou. Então, quais os tipos de receita que o único café ele consegue fazer? Né? Então, assim, eu gosto de fazer curso porque a gente sempre se une, né? Lá no curso mesmo, eu levei café, uma pessoa tomou, experimentou aqui em Santos, só que ela é do Rio de Janeiro. Ela chegou no Rio, já me encomendou, mandei mais 5 pacotes para ela lá do Rio. Então, assim, que ela gostou muito do café. O próprio professor, nossa, amou o café, sabe? Ele, o barista, falou que vai até fazer parcerias com a gente, tá? Porque ele avaliou, gostou. Muito bom. Né? Na verdade, ele nem tomou o café, ele olhou, ele cheirou, falou... Esse café tem qualidade. Aí eu falei, eu vou trazer para você que a gente vai fazer parceria. Ele pode trazer. Então, assim, esses cursos também acaba unindo a gente com pessoas de mesmo... Conexão, né? Faz uma conexão com as pessoas de mesmo propósito, né? Então, assim, você ganha, passa... Mas eu falo que a gente sempre ganha em conversar com pessoas e ter, né, novas amizades, né? Fazer vínculos, é muito bacana. Demais, cara, demais. Ou seja... Façam boas conexões. Boas conexões vão te levar em lugares que você nem imagina. Érica, a questão do vídeo, você entendeu que é muito importante, né? Sim. Se posicionar e tal, isso e aquilo. Mas eu tô lembrando agora de quando nós estávamos lá na segunda reunião, que o Juca não estava, que ele estava trabalhando, embarcado. E aí você... Acho que foi essa reunião que a gente falou, que eu falei, acho que sim, que vocês iriam gravar o vídeo, meu documentário lá em Lambari, onde eu falei, mas pede para poder gravar dessa forma, assim, assado e tal. Acho que foi já na primeira reunião. Foi na primeira, né? Foi. Então ele tava, então. Ele tava. A gente tava indo para Minas. A gente foi à noite, no outro dia de manhã, a gente ia sair para Minas. É verdade. Que a gente já tinha agendado para fazer a torra. É verdade. Então, também a gente já tava torrando. Eu já tava torrando, já ia gravar, já tava falei, calma. Porque, olha, e aí a gente fechou lá um fotógrafo pra fazer a parte da foto dos produtos e também vídeo, né? os meninos para fazer a parte do drone, né? E que foi, sensacional, né? Muito bom, muito bom. Se eles estiverem vendo depois desse vídeo, parabéns. E é muito importante, e vale ressaltar aqui o seguinte. Eu falei, Érica, vídeo qualquer pessoa pode gravar. Né? Literalmente qualquer pessoa pode gravar. Mas vídeos como o que foi gravado precisa ser estratégico. Sim. Porque o vídeo tem que trazer a história do Café das Irmãs, tem que trazer o quão grande é o legado, né? Que foi construído, que está sendo construído, né? Porque vocês continuam aqui trazendo o legado, né? Do seu pai, enfim. Então, isso precisa ser mostrado. E aí, eu lembro quando ele fez o vídeo, você trouxe, eu falei, Érica, nota 10. Tanto que eu me emocionei, a Amanda se emocionou quando a gente assistiu lá, que você, né, levou. Só que eu falei, Érica, ok, literalmente, fui transparente mais uma vez com você, ok, espetacular, muito especial a história. Só que para vender, não vende. Lembra? Lembro. Da forma que começou. Porque foi literalmente espetacular a gravação, não tenho o que falar. Só que o vídeo ele ficou longo e o começo não ficou atraente. Sim. Então, para nós vermos, né, assistimos um vídeo longo, ele precisa ser atraente. Sim. Aí passei para você as alterações que precisava ser feito. Você passou para os meninos, eles mandaram benzaço. Eles mudaram o começo e, nota 1000. Sim. Então, gravar vídeo... E teve um momento certo também de postar, né? Foi que falou assim, você vai contar a história da Érica, duas irmãs, quem que é? A pessoa vai falar, vou parar pra assistir um vídeo de uma pessoa que eu nem conheço, Exatamente. Né? Então, aí depois de uma certa caminhada, né? De um dia já lançado o café, aí sim que a gente foi contar. E até hoje a gente tem ainda os vídeos, são pequenas, né, são histórias ainda, partes que vão ser contadas ainda, né? Sim, porque, assim, o vídeo pra mim, eu que já vi, não é mais novo. Sim. Mas para nova pessoa que chega na sua rede social, sempre vai ser novo. Sempre. Porque ela não conhece vocês. Então, por isso que de tempos em tempos, o vídeo precisa ser postado, né? Em partes, porque tem reels também. Então, esse é o processo de construção de marca.
Sim. Você estando aqui agora nesse podcast, você está validando ainda mais a sua marca. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão conhecendo ainda mais o Café Duas Irmãs, conhecendo a sua história, conhecendo quem é a Érica, quem está por trás dessa história toda. Então, esse é o processo de construção de marca. Então, não tem como, né? Eu não enxergo como a pessoa gravar um vídeo, postar o vídeo e começar a fazer posts, como você falou do Canva e tal. Tipo, Sim. cara, pode dar? Certo? Pode, mas eu quase que eu não enxergo isso, entende? Sim. Então, por isso que eu volto a falar. Precisa ser pensado, muito bem pensado, precisa começar a se posicionar antes de lançar e se posicionar da forma correta. Grava vídeo? Sim, vídeo de forma estratégica. Quando você gravou o seu vídeo que você me mandou, aquele de 3 minutos, que você ficou 4 horas. Da embalagem. Você me mandou, eu peguei, dei uma editada Sim. e coloquei, trouxe uma parte do meio para frente para poder ser atraente para as pessoas verem, para as pessoas assistirem. Então, esse é o processo. E, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo na geração fast food, que elas veem assim, não, tu viu tal pessoa do nada abriu uma marca no Instagram e tá faturando milhões. Cara, não é do nada. Sim. Sabe? Tipo, não é do nada. Mesmo porque hoje vocês não têm nem estrutura para poder vender 10 vezes mais do que vocês vendem hoje. Então, isso seria um tiro no pé. Então, cara, vende X hoje, aumenta um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, mais um pouco de cada vez, um pouco em cada momento. E aquilo que você falou um dia que a gente não saiu da nossa cabeça, né? A gente tem que tentar fazer com excelência, porque a gente ganha 10, se a gente falha com 1, a gente perde 100. 5, né? Sim. Perde uma porcentagem daquilo que a gente ganhou. Então, a gente tem que realmente devagar para tentar ser transparente, né? E fazer com excelência com todos, né? Exatamente. Não virar uma coisa, né? Atropelada. E assim, aquilo que se faz com ansiedade tende a sair errado. Sim. Então, cara, faça com calma. Atenda com calma, porque um cliente não significa uma venda. Um cliente significa, no mínimo, 12 vendas. Por quê? Porque se o cliente toma café, o café acaba, se ele comprar uma vez no mês, significa que você vai vender para ele o ano todo, 12 vezes. Sim. Então, se você atende muito bem um cliente uma vez, sim, esse cliente vai voltar. E se ele é bem atendido na segunda, ele continua e esse cliente indica para outro, esse cliente sim, indica para outro, entende? Diretamente, eu sei que o Sandro, eu sei que a Elisângela, eu sei que algumas pessoas já compraram de vocês porque nos veio. sim. E tem gente que compra, modo de falar que já pediu, mas que nem nos falou, nem falou para nós. Sim. E esse é o processo, as redes sociais possibilitam isso. Agora, o que muita gente não entende é que o Instagram e o Facebook é uma empresa, para quem quer, de fato, ter uma empresa. A única diferença é que você não tem paredes, né? Você não precisa abrir as portas, no modo de falar, mas você tem que se posicionar nos stories, no feed e trazendo um comportamento como uma empresa. Sim. Então, você vai fazer post literalmente consciente do que você tá vendendo. Você vai gravar um vídeo consciente do que você precisa trazer ali. E isso com comprometimento, né? Se é o trabalho de segunda a sexta, porém as redes sociais, vai ter gente que vai estar ali à noite e vai te fazer um pedido 11 horas da noite e, tipo, cara, você pode ser o pedido do dia. Então, tipo assim, é sem fronteiras. Eu gravei o podcast aqui com a Sara e o John, que é o dono da Dazavi. Ela falou, eu tava esses dias num pronto-socorro, meu filho tava, acho que gripado alguma coisa, eu tava lá e tava, tipo, enquanto tava esperando ser atendida, eu tava vendendo. Sim. Através do Instagram. Sim. Então, essa é uma forma hoje de se trabalhar. Mas se a pessoa acha que o Instagram, o Facebook é só uma forma de passar o tempo, de brincar, infelizmente ela tá perdendo dinheiro. Sim. Entende? Érica, de fato, como que a Érica se enxerga nos próximos 3, 6, 12 meses, baseada em tudo que você viveu, né, nos últimos 30, 60 dias? Como que você se enxerga lá na frente? Bom... Boa pergunta, né? É uma pergunta que a gente tem que parar para pensar, né? Bom, como eu me enxergo, eu enxergo, no caso, a Café Duas Irmãs com um crescimento sólido, consistente, né? Não precisa ser grandioso, mas consistente, né? E é isso, né? Chegando mais nas casas, não só ganhando clientes, mas ganhando parceiros também, né? Que eu acho muito importante. E é que eu sempre peço, assim, para Deus que cresça na exata medida, né? Que não tão pequeno, mas que também não seja tão grande. Que vocês não consigam dar conta, Que a gente né? não consiga dar conta e também esqueça dos propósitos dele, né? Às vezes troque outras prioridades, né? Então, é isso. Eu enxergo que seja grandioso, né? Conforme a vontade de Deus
e que a gente tenha obediência, né? E no que ele quiser que a gente faça. Legal. Agora, desde o momento que a gente começou ali naquela nossa primeira reunião, até o momento de iniciarmos aqui esse podcast, qual foi o ponto mais, assim, impactante de forma positiva em relação ao posicionamento, em relação ao Instagram, em relação ao nosso atendimento, que você pode falar, cara, isso daqui para mim foi, tipo assim, uma das coisas mais positivas. O que você pode colocar? Não, acho que foi aquilo mesmo que eu tinha mencionado anteriormente, que é das pessoas tá nos reconhecendo sem conhecer. Exatamente. Né? Tá nos reconhecendo sem conhecer. E também não é só uma coisa... Assim, é uma coisa que a gente tem que sempre, agora, prestar atenção, né? Porque a gente sempre tem que... Independente de alguém tá vendo ou não, a gente tem que ser... Lógico, todo o tempo tem que ser, né, bons exemplos como pessoa. Mas eu tô querendo dizer como profissional, né? A gente Sim. tem que ser em todo o tempo. Porque as pessoas... não quer só uma pessoa que tá vendendo café. Eles querem conversar. Exatamente. Né? Exatamente. Eles querem falar, quer expor, às vezes coisas pessoais, né? Uhum. Então a gente tem que estar sempre aberto para isso. Então eu falei, pessoas que a gente... Essa conexão mesmo, de as pessoas não conhecerem a gente, ao mesmo tempo conversa com a gente como se já fossem muito próximos, né? Uhum. E cria realmente certas amizades. A Elisângela é uma. Eu falo com a Elisângela hoje... Como se parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? E assim, ela é uma querida e... Elisângela é cliente dela, tá? E ela... E através, né, da Amanda, que ela ligou, ela pediu uma vez, aí depois ela... Aí eu, na primeira vez, na segunda... Foi o Marcos, que foi entregar o café pra ela. Uhum. Aí o Marcos falou assim, Érica, quando eu fui entregar o café pra ela, eu senti a cara de decepção dela, que não era você. Aí eu falei, na segunda vez que ela pediu... E aí eu falei, vou entregar. E a gente sempre manda um bilhetinho, tudo, assim, pro cliente. É sempre mais pessoal, assim, quando a gente conhece a pessoa, tudo. Assim, um pouco da história, né? E aí fui entregar, ela ficou na felicidade que ela me conheceu, tal, não sei o quê. E aí, próximas vezes, né? Sempre falando muito. E um dia, ela foi muito assim, eu tive um sonho na noite. Um sonho de Deus mesmo. E amém. Fui pro curso. Ela me mandou mensagem. Olha, Érica, eu tô incomodada e assim, eu não sei como que você vai lidar com isso, mas eu tive um sonho que Deus mandou te revelar. E era o mesmo sonho que eu tinha tido. Caramba, meu. Era o mesmo sonho. Que loucura. A mesma estrutura. Sim. Você tem noção? Era a mesma estrutura de sonho, o mesmo cenário. Né? E falei, glória a Deus, Deus usando a vida dela para certificar, né? Daquilo que é a vontade dele. E ela virou uma grande amiga, assim, como se a gente se conhecesse há muito tempo. E a gente se conhece assim, de falar no Instagram, de entregar café. E às vezes nem sou eu que vou entregar o café para ela, né? Outra pessoa que entrega e ela sempre manda recadinho, fala para ela que eu adorei o bilhetinho de hoje, hein? Que não sei o quê, sabe assim? Sim, eu entrego café para outras pessoas que ela manda de presente. Ela vai presenteando as pessoas com o café, né? Legal. É uma querida, é isso. Agora, olha só que coisa bacana. Então, assim, as pessoas, literalmente, olha só como isso valida o seu posicionamento nas redes sociais. A sua história, as pessoas, elas querem ver a Érica, mas não é porque é a Érica, é porque tem uma história. Então, nossa, quando elas veem a Érica, elas veem uma história. E aí você falou que tem gente que olha quando vê que é você. Nossa, é você, Érica! Então, qual que é, assim, o sentimento? Não de vaidade, mas o sentimento mesmo, tipo, de saber que as pessoas estão comprando café, mas não só o café. Quando elas te veem, elas ficam ainda mais alegres. Qual que é esse sentimento, Érica? A gente gosta, né? Que a gente vê que a nossa história é sempre depois de um oi, você é a Érica, gera uma conversa, né? Gira um papo, né? E aí, conversa um pouco, e aí a pessoa tem uma curiosidade, pergunta mais um pouco, né? E é muito engraçado, porque quem me conhece mesmo, que é minhas amigas, vê, às vezes, poucos vídeos que eu gravei, fala assim, Érica, ficou legal o seu vídeo, ficou instrutivo, mas não é você. Mas como assim? Não, você é muito séria gravando vídeo, porque o café, não sei o quê. Tem que ser mais você, porque as pessoas vão gostar mais de você. Porque você é mais legal que aquela mulher séria falando. Você não falou um ai, você não falou uma presepada, tipo assim, uma mineirês, que você fala o tempo todo.
Então é muito mais legal. Eu concordo Né? com elas, tá? Eu concordo 100%. Então tá muito séria. As pessoas vão gostar mais de você como você é. Uhum. Aí eu falo, tá Autoral mesmo, né? tipo, né? Que solta uns uai, não sei, né? Mas é o que eu falei, né? Eu tô aprendendo, Sim. então é sempre muito tenso pra mim fazer vídeo, assim, ainda. Mas amém, é isso. Cara, mas olha só. É tenso, mas você não paralisou Não. mesmo, tipo... cara, para a maioria das pessoas que não fazem vídeos, o maior desafio mesmo é esse, é ela superar ela mesma. Sim. Então, porque, obviamente, fora das câmeras, nós tendemos, se contar minha história aqui, tem gente que nem vai acreditar. Nós tendemos a ser, tipo, cara, natural, é falar mesmo, e tal, para quem no seu caso. E quando a gente vai gravar, não, eu preciso trazer a melhor forma aqui, técnica, não para ser outra pessoa, Sim. mas a forma mais técnica, Sim. né? Principalmente se tratando de empresa. Sim. Então, fica a dica aqui para você. Seja mais a Érica que as suas amigas falaram que você precisa ser e as pessoas vão se conectar ainda mais. Sim. Sabe por quê, Érica? É muito louco, mas nas redes sociais a gente consegue maquiar qualquer coisa, modo de falar. Tem gente vendendo, sabe, tipo, coisas que não existem, imagens que não existem. Pra quê? Pra poder convencer outras pessoas. Então, quando pessoas como você, tipo, com simplicidade, entendendo que a sua empresa tem um legado, né, literalmente sendo perpetuado, cara, seja você. Sim. Tipo, sabe, deixa o seu usuário vir mesmo pro seu perfil, conecta com as pessoas vão se conectar ainda mais. Sim. Mas tenha clareza de uma coisa, você não vai agradar todo mundo. Sim. Essa é a verdade que nós precisamos ter como base. Nós não vamos agradar todo mundo e nós não estamos aqui para agradar ninguém. Sim. A gente só tem que agradar a Deus. Sim. E é o suficiente. Amém. E o restante a gente vai fazer, cara, literalmente, esse sou eu. A rede social ela é livre. Você quer seguir, Sim. você segue. Se você não quer seguir, você não Sim. segue. Tá tudo certo. Sim. Você entendeu? Então, dessa forma, fica mais leve. Sim. Gravar um vídeo fica leve, trazer uma informação fica leve. Então fica a dica para você. Seja você e não, de verdade, não se importe com o julgamento. Não se importe com o que o outro vai pensar. E não fique pensando o que o outro vai pensar, porque é impossível controlar o pensamento do outro. Né? Então, o monstro que a gente cria, às vezes, a gente no geral, a gente cria na nossa mente pensando o que as pessoas vão pensar, é um monstro, cara, que não pode existir. Porque a gente não consegue, de fato. Eu, nesse exato momento, eu não sei o que está passando na cabeça da Érica. Sim. Logo, eu não consigo controlar isso. Então, eu vou ser transparente aqui com o que eu tenho para poder passar e você vai ficar à vontade. Sim. Então, por isso que eu trago aqui no podcast. É um podcast que eu trago... Ó, eu perguntei para você uma coisa e não olhei mais as perguntas aqui, Sim. porque flui. Sim. Tem uma história, não é algo montado, não é algo, sabe, tipo, roteirizado. Não, cara, é uma vivência. Sim. Que nós lembramos do momento que a gente marcou a primeira reunião, Sim. onde eu falei para vocês a verdade, depois vocês foram lá para Lambari gravar tudo e a gente tá aqui agora. É isso que tem, de fato, mais valor, é na história. Sim. E o Café das Irmãs tem história. Sim. E aí, não só você, o Juca, por ele estar junto, o Marcos por estar junto com você, ele, na última vez, a gente falando, eu falei, Juca, registra aí, cara, o processo. Sim. Faz a gente participar aí da fazenda. Da última torra, Da né? última torra, como se nós estivéssemos aí. E aí falou, mano, que é muito difícil e tal. É. Mas do quinto pra frente, ele já tava mostrando o processo. Tava super bem. Mas é isso, entendeu? Tanto que eu falei pra ele, agora eu vou colocar você no Instagram, você vai ser o outro irmão. Duas irmãs e um irmão. Mais um irmão. Mas, cara, é isso. A nossa empresa precisa ser leve. Sim. Sabe, já tem tanta coisa pesada no Instagram, sabe, nas redes sociais, tanto julgamento e tal. É um tal de lacração pra lá, enfim. O ponto principal, vocês têm um café excepcional. Uma história excepcional. As pessoas que tiverem a oportunidade, na verdade, o prazer de experimentar o café de vocês, vai, de fato, entender o que eu tô falando. Vocês teve zelo em montar a embalagem, que com a embalagem já dá para ver o zelo, porque poderia ser uma embalagem mequetrefe, bem mais ou menos, e não, vocês colocaram uma embalagem com excelência. Sim. Eu não sei se o nome é esse, mas com válvula ali para poder Sim. conservar melhor o café. A gente procurou material de primeira linha mesmo. Exatamente. Então, tipo, tudo isso tem custo. Sim. Logo, um café com seleção especial, né, um tratamento especial, com embalagem especial, não tem como custar, tipo, R$ 9,90. Não, e além de todo esse processo, dentro da embalagem só tem café.
né? Só tem café. Sim. É diferente de ter café com outros complementos, né? Exatamente. É o que eu falo, assim, que a gente entende que as coisas estão difíceis financeiramente, né? A gente entende. Só que ainda tem o velho hábito de se comprar um café, se coar uma garrafa, tomar uma xícara. No final de tarde, o café tá gelado, joga aquela garrafa fora e faz mais um tanto de café. Então, né? Por isso que a gente, café que é bom, a gente não coa em garrafa, a gente coa ali pra tomar naquele na hora. momento, exatamente. Entendeu? Acabou, faz mais um pouquinho. Então, assim, investem-se em tantas outras coisas pra saúde, né? E estão tomando coisas que não fazem bem pra saúde, né? E não estão tomando café. Exatamente. Não estão tomando café. No fundo, não é café. Não é café. Então, por isso que realmente... por que é mais caro? Não é só o trabalho que tem de seleção em volta, porque ali só tem café. Se você comprar um pacote de café em grãos, você vai ver ali que são grãos selecionados, padronizados. É só café, não tem outras coisas. E o moído também, o nosso, entendeu? Não tem misturas nenhuma. Então, essa mas ainda muito... isso é muito novo, Sandro. Se você imaginar que lá em Minas... que você fala que você vai na esquina, tem um pé de café, na minha cidade, lá tudo tem café. Ainda, acho que eu vou dizer, para mais de 50% compra o café no mercado. Caramba. Acredite se quiser. Ou vai comprar ali no centro, lugarzinho que torra o café e moe. Se você vai comprar, se você for ver, é preto, dessa cor. Porque é o tiozinho que torrou ali, entendeu? Então, assim, não é aquela torre que assim, o Robin faz. Ele é um mestre de torre. Ele ganhou em primeiro lugar, entendeu? Na premiação. Então, assim, a gente pegou o melhor. Ele é o melhor. Legal. Entendeu? Então, assim, tem todo um processo certo. Ele sabe fazer aquilo. Então, assim, é uma cultura ainda muito... Tá devagar, mas tá avançando, uma né? curva que tá subindo, entendeu? Então, assim, essa conscientização que ainda as pessoas precisam ter em questão de, por que custa caro? Porque você tá tomando só café. Não tá tomando nenhum. Mas depois que a gente entende o que é café de verdade, a gente vê que não é caro, né? E eu falo que eu falo caro em comparação aos outros, sim, né? Sim. E eu falo que café especial é um caminho sem volta. Total, concordo. Né? É um caminho sem volta. Você não consegue mais tomar outro café. Exatamente. Né? E café ruim. Independente de ser né? Porque eu falo, a gente encontra... O nosso gourmet é um gourmet muito bom. E você encontra gourmets ruins. Exatamente. Né? Então, até mesmo um gourmet e um gourmet ruim, você sente pelo cheiro, aquele cheiro de borracha. Né? Então, é isso. É um caminho sem volta mesmo. Agora, trazendo alguma questão, não exatamente pro podcast de... trabalho, mas agora dica. Me fala, tem algum ponto especial da água para poder fazer o café? Compartilha com o pessoal aí, para quem costuma fazer café, porque eu aprendi nos últimos 3 anos que a água não pode ferver 100%, ela tem que chegar ali. Isso é real? Conta pra gente. Sim, na verdade, assim, quando ela ferve, ela começa aquele ponto de ebulição, ela já atingiu 100 graus. Certo. Se você pega aquela água já em ebulição e joga no café, aquela temperatura, ela queima o café. Então, vamos falar, a gente tá falando de café especial, tá, pessoal? Então, assim, as notas sensoriais você vai perder. Entendeu? Então, o que que eu aprendi até nessa questão do curso, eu achei muito bacana. O que é a nota sensorial? Notas sensoriais de frutas vermelhas. Você sente o gosto? Não, mas o que é? É o gosto com aroma. Isso é as notas sensoriais, né? Então, parece que você sentiu o cheiro de tomar algo que você sentiu o cheiro, né? E essa água muito quente, ela queima. Então, você perde as notas sensoriais. Então, o que a gente pede o ideal? Às vezes, você não tem um termômetro em casa, você não vai ficar pondo o termômetro toda hora, né? Então, o que acontece? Você começa a formar as primeiras bolhas, né? Então, já é o momento de você desligar a água, né? E aí, se você vai fazer independente de qual filtro você usa, você vai fazer o de papel, escaldar. Porque você sabia que o filtro de papel é dessa cor? Ele é amarelo? Ele só é branco porque é passado uma tinta nele. Porque se lembra a higiene. Se você comprar hoje um filtro Chemex, eu acho que é aquele bonito de vidro. Sei. Né? Você vai ver o filtro dela dessa cor.
não é branco. Faz sentido, é verdade. Entendeu? Então, o que acontece? A indústria põe o filtro branco para ligar a higiene. E você nunca percebeu, porque você tá com um café tradicional, lá você não percebe. Então, o que acontece? Você tem que escaldar, porque aquele resíduo você tira e joga fora. Porque aquele resíduo também vai mudar o sabor do teu café. Que loucura, hein? Não sabia disso, não. A gente utiliza o de inox lá no escritório em casa, né? Então, ou pano. Então, tipo, e pano, tem problema? Então, aí o que acontece? Independente de ser o inox ou de pano, você tem que sempre, quando você for ferver a água, esquentar a água, no caso, escaldar, porque aquele choque de temperatura, vamos supor, você tá com o inox frio, você põe o pó, e aí vai aquela água quente. Então, é sempre bom escaldar, deixar o inox quente, também da mesma temperatura. O de pano, a mesma coisa, porque qual que é o local certo de guardar o de pano? É dentro de um potinho de água, na geladeira. Não sabia disso. Isso. Entendeu? E aí, o que acontece? Vai ser as próximas publicações. E aí, eu mandei pro pessoal lá. Aí, o que acontece? Vai tirar aquele coador de pano gelado. Você vai pôr o café e jogar aquela água quente? Dá aquele choque. Entendeu? Então, primeiro você vai escaldar, deixar tudo na mesma temperatura. A mesma coisa a prensa. Jogar uma água quente na prensa francesa. Jogar aquela, né? Não é o escaldar, não é o resíduo, mas para deixar tudo na mesma temperatura. Então, a questão da água, assim, existe hoje chaleiras elétricas que elas já são programadas para desligar no 90. As chaleiras de barista são assim. Independente de ser a bico de ganso ou não. Porque aquela bico de ganso, ela não vai no fogo, né? Aquela é só para você colocar água quente. Então, as chaleiras mesmo, elas chegam no 90 e desligam. Porque, em média, o ideal é a água ter 90 graus. Que demais, hein? E aí, outra coisa que eu aprendi, que eu achei demais, que eu fazia errado, e eu vi toda a diferença, é que você vai coar o café. Aí tem todo aquele processo. Você joga um pouquinho da água, espera 30 segundos para ficar aquele tipo... Depois você vai jogando movimentos circulares, tá? Não pode deixar aquela poça e também não pode deixar secar. Não pode passar de 3 minutos. Mas beleza, o que eu mais gostei foi que você colocou a água. Então, vamos supor, para 20 gramas de pó, você vai esquentar 240 ml de água. Aquilo vai te dar 200 ml de café. Ok. Né? Porque vai ficar os 40 ml ainda no filtro. Porque quando começar a gotejar, você tem que retirar. Aquele gotejamento, porque primeiro vem a acidez, doçura e o amargor da extração. Então, aquele gotejamento amarga teu café. Que loucura, que demais, E isso, pra mim, eu sempre deixava lá. Eu coava e deixava lá. Eu também. Ia fazer outras coisas. Deixava lá, acabar de... Até secar. Até secar. E aquele gotejamento amarga o café. Por isso que você vai para fazer 200 ml de café, porque em casa a gente toma assim, né? A gente esquenta 240, aquele 240 vai te dar 200 ml de café, porque 40 vai ficar retido. Entendi. Então, são várias coisas que a gente vai estar colocando aí. Amanhã já farei um café com essa nova modalidade. Agora, me fala, tem muita gente que só de pensar assim, café sem açúcar, meu Deus... Tipo, sabe? O que eu acho? É uma opinião minha e você, como especialista, você pode aqui nos ajudar. Eu antes pensava assim, e até 2013, acho que foi 2013, eu tomava café dessa forma. Depois de 2014 para cá, eu entendi que café, como o especial, né, Duas Irmãs e o gourmet, eles não precisam de açúcar. Então, eu tomava um café que não era café, por isso que eu tacava açúcar para poder dar um gosto. E tem gente que fala assim, é impossível, né? Como você até colocou anteriormente aqui, que uma moça falou, depois que eu tomei o seu café, que aí literalmente... O que você fala para as pessoas que nunca experimentaram um café sem açúcar? Porque, na verdade, assim, o café ele é uma fruta, né? E aí, ele já tem a doçura da própria fruta. Se você pegar hoje um grão de café in natura cereja, se você despolpar e chupar, você vai sentir aquela doce azedinho. Né? Por isso que aí quando as pessoas falam é um café com acidez, acha que é ruim. Não, a acidez remete a um café bom, entendeu? Então, o que acontece? Quando você faz o processo da torra certo, vamos supor, principalmente as donas de casa, vai fazer uma calda de pudim. Você põe açúcar, ela vai ficando clarinha, ela vai ficando doce. Depois, se você deixar, o que ela fica? Preta e amarga. Exatamente. É o que acontece com o café. O café mesmo, se você torra na quantidade certa, ela carameliza o açúcar do café, né? Porque é como se fosse uma cápsula de açúcar dentro do café. Carameliza, fica doce. Agora, se torra excessivamente, amarga. Entendi. E por que tem que torrar excessivamente? Porque tem que ficar preto para misturar, né?
E outra coisa, então assim, o café especial, ele não precisa de açúcar, tá? E outra coisa que eu aprendi também, que eu achei super legal, que vamos supor, o café tradicional, se você tem que tomar ele bem quente. Porque fala, nossa, café morno é horrível, né? Uhum. Porque eles colocam isso no mercado, porque com a alta temperatura, você não sente o tão ruim ele é. Por isso que café você tem que tomar muito quente. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Ficou frio, nossa, ficou horrível. Mas não é porque o café é horrível, não. É porque tá frio. Não, porque o café é horrível. Entendi. Não é a temperatura. Já o café especial, já se recomenda nem tomar ele muito quente. Né? 70 graus, ele tá porque você consegue tomar ele até gelado. Tanto que hoje em dia existem os cafés gelados, né? Várias receitas de café gelados. Porque quanto mais quente, mais esconde as impurezas. E o café especial, quanto mais brando, mais as notas sensoriais prevalecem. Se destacam, entendi. Então, é ao contrário. Que loucura, né? E o café especial, se eu pegar uma xícara transparente, eu consigo enxergar o outro lado. Sim. Esses cafés, normalmente, Não é enxerga. preto, é muito preto, Sim. né? Da cor aqui do Sim, fundo sim, da TV. justamente. E é por isso que as pessoas brincam que até que é chafé. Café especial parece um chá, né? Porque ele é realmente, ele é mais claro mesmo, porque ele não... É o caso das torras e das impurezas, né? Que não são colocadas nele. Muito bom. E é isso. Muito bom. Olha só, uma aula de como fazer café. E agora eu aprendi, né? Os 40 ml ali, tira. E se eu fizer, então, 400 ml, os 80 eu tiro... Você despreza, ou seja, a cada 240 eu sei que... E é sempre bom também, Sandro, procurar não fazer o café especial e o gourmet em grandes quantidades. Porque por causa da moagem... Muito bom. Né, eles têm dificuldade de filtrar, porque é uma moagem um pouco mais grossa. Então, e se fica aquela piscina ali e o café passa de 3 minutos para escorrer, ele amarga. Caramba, que legal. Então, a filtragem do café... Eu fazia assim, tá? Então. Fazia errado. A filtragem do café... Mas aí você tem que pôr a primeira vez o cronômetro, né? Vamos por você ver. Ele não pode passar de 3 minutos. Ah, certo. Tá? Pode ter um volume maior, você não pode passar de 3 minutos. 3 minutos. Porque se você coloca muito café no filtro, sim, ele vai ter uma dificuldade maior de descer. Então, exatamente. Às vezes, aquela água que fica parada, fica ali naquela piscina e não desce, aí você vai ter que pegar a colher, mexer, entendeu? Então, assim, o café especial é para realmente aquela doses que você vai fazer, vamos supor aqui, 400 ml, 350 ml, uma xícara, é o máximo que você vai fazer. Entendi. Né? Limite, né? Limite. Que você legal. vai fazer ali pro seu consumo, mais uma pessoa, entendeu? Muito obrigado pela aula. Agora eu vou fazer um café ainda melhor. Ou seja, nós tínhamos lá um café excepcional, só que nós não tínhamos a informação 100% correta. E outra coisa que dá muita diferença, pessoal, é a água que vai usar. Sempre ser água mineral ou filtrada, nunca da torneira, tá? Por causa do cloro. Sim. E outra coisa, gente, aonde você vai esquentar essa água? Se for uma... A gente usa chaleira elétrica, sim. Tá? Aquela que vai no fogo, vamos supor assim. Se já tá aquela chaleira que já tá escura no fundo. Sei. Aquele material que oxida, dá gosto na água. Caramba. Então, sempre procurar material que são de aço inoxidável. Né? Porque aquilo lá... E lavar bem, né? Lavar bem, sim, tudo. Principalmente filtro de inox, né? Ter a escovinha e tirar, porque um pouquinho de café que fica pode oxidar aquele café ali e dar diferença. O coador de pano, principalmente, né? Tá trocando com periodicidade, é constante. Mano, que aula! Que aula! Olha só, pessoal, vocês concordam comigo? Sim ou sim, que essa mulher que fala que tinha vergonha, ela manda benzaço. É isso, mas sabe o que acontece? Você sabe sobre o que você tá falando. Você domina. E o que você não domina, você tá aprendendo. Entende? Você não sabe tudo. Mas você tá aprendendo a todo instante. Sim. E isso que faz a diferença, Érica. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus pela sua empresa. Amém. Glória a Deus pela sua família, Amém. né? Glória a Deus pela vida do Juca de ter colocado isso para, né? Essa questão. Obviamente que ele queria começar no mundo, mas vamos começar aqui no Brasil, mas em Santos, depois a gente expande. Sim. Para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria que você compartilhasse, baseado no que você está vivendo com a gente, um recado para quem ainda não está posicionado nas redes sociais. Sabe, tipo, as pessoas que não estão ainda usando as redes sociais como um negócio para poder alavancar a sua empresa.
qual o conselho que a Érica deixaria para essas pessoas? Bom, o conselho que eu passo é realmente o que eu vivi, né? Eu com meu marido, que realmente a gente viu que não ia dar certo, né? Da forma que a gente estava começando. E hoje a gente vê que o número de pessoas que a gente consegue atingir pelo seu trabalho não teria como. A gente ia ficar com aquele ciclo de amizade, vendendo café para os amigos. E não ia expandir, né? Então, assim, não tem como mesmo ficar sem um bom... Não é a rede social que faz o trabalho, sem uma boa estratégia e sem um bom direcionamento, né? E eu quero agradecer muito você e a Amanda, o seu escritório, porque vocês não fazem só um trabalho, o que vocês têm que fazer. Vocês cumprem muito bem, mas vocês fazem além, né? Além de que vocês dão conselhos, a gente confia, vocês passam confiança na gente, então a gente assegura muito no que você passa, né? Então, a gente quer agradecer muito, primeiramente, a Deus de ter colocado vocês na vida nossa, da empresa, e que Deus alargue as estacas das tendas de vocês, e que mais gente venha colher o que a gente está colhendo hoje através de vocês. Glória a Deus. Amém. Nem sei como terminar esse podcast, hein? É por isso que eu falo que a nossa responsabilidade ela é gigantesca, porque não é só sobre as duas irmãs, não é só sobre fazer o tráfego, vai muito além, né? Você tem uma história, você tem, junto com a sua família, um legado a ser construído, que está sendo construído. Sim. Então, quando a gente olha, né, para o Café Duas Irmãs, a gente está olhando para o negócio da Érica. Por isso que eu falei para você, Érica, você começou errado. Sim. Se você quiser, a gente continua, mas é desse jeito. Por quê? Cara, dá trabalho. Mas depois que o resultado vem, que é o que vocês estão começando a colher agora, vale a pena. E é um legado mesmo, porque eu acredito, sim, que eu tenho em mente, no meu coração, que eu quero que isso se perpetue para o meu filho e para o meu sobrinho, né? Legal. Que eu falo que é uma forma que, se eles não gostarem de ir para a roça, como eu com a minha irmã fomos muitas vezes, eles têm a oportunidade de não ir, mas não deixarem de mexer com café. Exatamente. Na forma da empresa, né? E no mundo hoje que a gente está vendo que está tão complicado, né? Os adolescentes, as coisas. A gente crescer, eu brinco assim, de eu crescer, pô, meu filho, menor de idade, já para trabalhar comigo, né? Ele já tem uma responsabilidade, já virar trabalhar, eu acho que é uma bênção, né? Total. A gente ter isso. E amém. Isso vai ser realmente, eu creio que vai ser um legado. Tá sendo, né? Tá sendo e vai continuar pela vida deles. Top demais. Então, olha só, pessoal, mais uma vez, vou falar ali que pega nós dois. Mais uma vez, se você ainda não conhece o Café Duas Irmãs, Café Duas Irmãs. Vai lá no Instagram, vai no Facebook, curtam, peçam, eles mandam para qualquer lugar do Brasil, por enquanto, já alguns lugares do mundo eles vão mandar. Experimente e você vai, de fato, comprovar que esse é um dos melhores cafés do Brasil e do mundo. De Lambari para o mundo. Para o mundo. É isso aí. Valeu, Érica, mais uma vez. Muitíssimo obrigado por ter aceito. E vamos que a gente tem muito trabalho pela frente. Vamos sim. Né? Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Valeu, pessoal.